sejam bem-vindas ao nosso Growcast. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. E essa temporada, ela está com uma proposta muito legal, que é abordar assuntos sobre maternidade, empreendedorismo e também assuntos relacionados aos nossos filhos. Mas hoje a gente vai deixar os filhos um pouquinho de lado e nós vamos falar de nós, mulheres, que somos tão importantes quanto os nossos filhos, não é verdade? Então, hoje nós falaremos um pouco sobre imagem pessoal, nós falaremos um pouco sobre empreendedorismo e como conciliar um pouquinho aí essa vida de mãe, empreendedora, trabalhadora, enfim, o famoso CPF com o CNPJ. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa muito especial, muito querida, que é a minha amiga Nádia. Não sei se você já conhece a Nádia, mas deveria. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, pessoal. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco aí. Conta para as mamães que estão nos assistindo quem é a Nádia e as milagrosas mãozinhas. Bom, pessoal, eu sou a Nádia Latarini, tenho 27 anos e eu empreendo desde os 17, né? A Cris conhece muito bem a minha história, já compartilhei ela com algumas das pessoas que possivelmente estão nos assistindo, Sim. Né? Tenho um estúdio de embelezamento de mulheres, gente, então eu deixo vocês ainda mais belas, realço a beleza de vocês. Muito legal, então seja bem-vinda aí Obrigada. novamente. Bom, eu sei que você não é mãe, ainda não sei, pretende ser mãe? Pretendo. Que legal. Mas agora, na minha correria, não tá dando tempo. Certo, legal. Bom, você não é mãe, mas eu sei, o seu público é feminino. Eu diria o quê? No 100% feminino? Olha, eu acredito que 95% do meu público é feminino e eu acho que 70% deles são mães. São mães. São mães. Então você conversa com mães o dia inteiro. O tempo todo. Cris. Então você ouve bastante história aí de mães para contar, história. né? E além disso, eu tenho 3 irmãos. Que Irmãos? eu ajudei, né? Tá. Desde pequenininho, então eu conheço bem um pouquinho aí da rotina que é em casa. Tá, legal. Então a gente tem bastante história para contar, né? E até falando de história para contar, eu vou dar uma improvisada aqui e vou contar uma história que aconteceu hoje comigo, porque eu acho que ela ilustra perfeitamente sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né? Eu tinha planejado o meu dia, né? Eu sabia que nós estaríamos aqui fazendo as gravações, enfim. Então, eu planejei acordar, fazer a minha rotina normal da manhã. E como eu sabia que tinha um podcast, eu pensei, bom, eu vou chegar do treino, vou lavar o cabelo, vou deixar ele secar um pouquinho no natural, e quando eu estiver mais perto do horário de ir para a gravação, eu vou secar o cabelo, para ele ficar mais bonito, enfim, né? Afinal, a gente está na câmera e tal. Bom, quando foi 6 horas da manhã, o Guilherme acordou, que é o meu filho mais novo, e ele acordou chorando já. Porque ele tinha esquecido de uma lição de casa. Na verdade, nós dois esquecemos. Porque, assim, ele falou da lição para mim na semana. Eu olhei na agenda, falei, legal, precisamos fazer isso. E eu combinei com ele que a gente faria na quinta-feira, à noite. Mas eu esqueci totalmente da lição de casa, gente. Eu esqueci. Por que será que eu esqueci da lição de casa, né? E ele precisava fazer uma receita. Ele tinha que escrever a receita e depois fazer, para levar a receita para a escola, né? Bem simples, né? Simples. E aí ele chorando, eu acalmei ele 6 horas da manhã, e ele falou assim para mim, mamãe, o que dá para fazer? Aí eu falei, meu Deus, o que é que dá para fazer? Aí eu pensei, o que eu tenho na geladeira, né? Aí eu falei para ele, dá para fazer ovo mexido. Aí ele falou, mas ovo mexido não é legal, mamãe. Aí eu falei, Gui, não sei o que dá para fazer, né? Eu falei, olha, a banana não tá madura, senão a mamãe faria um bolo. Aí ele falou assim, e maçã, não tem maçã? Eu falei, então tá, vamos lá, né? Então, 6 horas da manhã, hoje, eu estava batendo um bolo. Para felicidade dos vizinhos, né? Né? E cá estou com o cabelo escovado, só que não, né? Eu deixei a escova de lado
para fazer o bolo e garantir aí que a lição chegasse nas mãos dele na escola. Eu acredito. E isso é só uma história das milhares que você já deve ter ouvido, não é verdade? Das milhares, Cris. E uma coisa que eu observo muito é que nós mulheres temos um dom de conseguir dar conta de tudo, na maioria das vezes. Sim. Porque, de qualquer forma, você não se atrasou para o seu compromisso. Não me atrasei. Conseguiu fazer o dever de casa, fez sua rotina da manhã. Sim. Claro que muitas das vezes, não do jeito que nós gostaríamos, não exatamente como nós planejamos, mas no fim das contas, a gente sempre dá um jeitinho. Sim, é verdade. A gente tem esse poder, né? Tem um poder, literalmente. Do multitarefa, né? Da mãe polvo, né? Eu me sinto polva. Eu acredito. Não, porque ao mesmo tempo... Aí, só para finalizar a história, coloquei o bolo para assar. Aí eu pensei, nossa, eu tenho que me maquiar. Aí estou eu me maquiando, né? E ele do lado escrevendo a receita, né? Então, como é que é, mamãe? Então eu falei, vamos lá. Quais foram os ingredientes? Ah, maçã. Então escreve aí, maçã. E eu lá, ó. Né? Passando batom, passando a base, e unta a forma, enfim, aquela loucura. É o famoso se virar nos 30, né? É o famoso se virar nos 30. E sabe que no passado, eu acho que me sentiria culpada por ter esquecido a lição de casa. Meu Deus, como que eu fui esquecer a lição de casa, né? Mas hoje eu não me senti, não. Eu me senti feliz por ter conseguido dar um jeito ali, né? E no final ele falou assim pra mim, ai, mamãe, foi tão divertido. Eu falei, que bom que foi pra você divertido. Bom, memórias afetivas. Porque pra mim só deixou com mais cabelo branco, né? Mas pra ele foi divertido, né? Mas isso é mais comum do que a gente imagina, né, Cris? As coisas saírem um pouquinho do nosso controle, realmente o dia a dia da maioria das mulheres são muito corridos, ainda mais quem tem criança em casa. Sim. Eu acho que dar conta de lembrar de tudo é uma prática impossível, talvez, né? Sim. Bom, você como lida aí com mulheres o dia inteiro, né? E você disse aí que são quase 70% do seu público mães. Quais são as falas mais comuns, assim, que você ouve entre elas? Cris, o que eu observo bastante é que mamães de bebês pequenininhos, que acabou de ganhar bebê, às vezes elas voltam, elas são clientes muito fiéis, né? Graças a Deus. Mas depois de 1 ano que teve o bebê, às vezes volta e fala, nossa, faz 1 ano que eu não faço as sobrancelhas. Né? Aí eu pergunto, mas por quê, né? Sabendo, óbvio, o motivo. E elas falam, porque é tão corrido agora, eu decidi me cuidar. Então, eu observo muito que a partir do momento que a mãe, ela gera um filho, que ela cria aquela vida, está criando, construindo um ser humano, ela muitas vezes se deixa de lado. Né? E aí, quando eu realizo meu procedimento, gente, que ele é muito rápido, de 15 a 20 minutos, né, para fazer um design de sobrancelha, elas levantam com uma luz. Nossa, por que eu não vim antes? É tão rapidinho. Então, eu acho que, assim, é a maior coisa que eu escuto, sabe? Da correria. E eu observo muito que muitas mulheres acabam se deixando de lado. E isso que não pode acontecer, né, Cris? Sim. E você, assim, você tem um motivo? Você acha, assim, o porquê que as mulheres têm essa tendência de se deixar de lado? E aí eu nem vou falar só das mães, eu vou falar do geral, porque mesmo você não sendo mãe, você tem uma rotina, né, na qual você precisa, enfim, lidar com o seu negócio, você tem a sua vida pessoal também, né? Então, eu acho que num contexto geral, boa parte das mulheres, eu não vou falar todas, mas boa parte das mulheres tem essa tendência do, eu vou me deixar aqui nesse cantinho primeiro para resolver tudo, e aí depois que resolveu tudo, não tem nem mais energia para se olhar. Exatamente. Né? Então, por que será que a gente faz isso? Cris, eu acredito que nós crescemos numa cultura onde a mulher deveria dar conta da família, né? Da casa. E aí, com o passar do tempo, nós fomos observando muitas mulheres e empreendendo, não é mesmo? Sim. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, não se tinha tantas mulheres empreendedoras quanto hoje. Não. Então, hoje em dia, a mulher quer ser a super mãe, porque a internet impõe isso para as mães, a super esposa, a super dona de casa. E aí, eu acho que isso gera muita culpa. E o que a gente faz? Quer dar conta de tudo e não se permite falhar. É uma autocobrança, não que as pessoas estão cobrando aquela mulher, ou me cobrando, te cobrando. A gente mesmo se cobra.
Sim. Então, eu acredito que isso venha já algo muito enraizado, muito cultural. E o que a gente precisa entender é que tá tudo bem, às vezes a gente não dá conta. Tá tudo bem. Tem dias que vai dar super certo e tem dias que não. Então, eu acredito que seja mais enraizado, cultural, e a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a mente de entender que nós somos seres humanos. Sim. E que tudo bem, hoje talvez não tá muito legal, às vezes a gente tá naqueles dias, né, mais cansadinha, mais fechada, introspectiva, e acaba não dando tempo de fazer tudo. E delegar, né? Que pra mim, isso realmente pra mim, né, Cris? Você já me conhece. Você sabe muito bem que delegar pra mim, Sim. eu sei fazer melhor, eu sei fazer mais rápido. E eu acredito que isso aconteça com muitas mulheres. Porque como a Sim. gente é muito prática, quer resolver tudo, a gente consegue encaixar a Cris. Não encaixou a maquiagem enquanto o bolo tava no forno, e ao mesmo tempo ditando, ajudando na edição. Gente, isso é uma dádiva. Isso, e a gente quer dar conta de tudo, e aí isso atola a gente, que aí pode trazer outros cenários, né, mais sérios, até psicológico, muitas vezes. Sim, não só psicológicos, como físicos, né? Também. O estresse, enfim, né? Eu quero pegar o gancho do dar conta de tudo. Essa frase, às vezes, ela me irrita. Eu vou ser bem Eu te sincera, entendo. ela me irrita, né? E antes, eu tinha um conceito sobre dar conta de tudo. E o dar conta de tudo antes era realmente dar conta de tudo, né? Hoje eu carrego comigo um outro conceito. Qual que ele é? Eu escolho o que é o meu tudo. Então, eu acredito muito na base de uma rotina organizada. Obviamente que sai do esperado, como hoje saiu totalmente, né, dessa questão da lição. Mas eu gosto e eu levanto a bandeira da organização, do planejamento, né? Com certeza. Então, por exemplo, hoje, eu não sei o dia que vocês estarão assistindo aí, mas hoje é sexta-feira. E eu uso a sexta para planejar a minha semana seguinte. Sim. Então, eu vou lá na minha agenda e aí eu coloco. Daí eu vejo o que eu tenho que fazer. Existem os compromissos que já são agendados com horário e existem aqueles que não são agendados, mas precisam acontecer. Então, eu olho para tudo aquilo que eu tenho que dar conta de tudo e eu vou espalhar pela semana. Então, eu nunca coloco muita coisa em um dia só. E eu também sempre considero que no meu dia pode acontecer alguma imprevisibilidade. Com certeza. Né? Então, quando eu termino o meu dia, eu olho para aquilo que eu tinha planejado e eu vi que eu consegui, eu penso, puxa, eu dei conta de tudo. Com certeza. Porque eu escolhi qual era o meu tudo daquele dia, Sim, né? claro. Isso tira um peso. Eu acredito. Um peso, né? Porque só o fato de você tirar da cabeça e colocar no papel, na agenda, seja onde for, você já se sente mais leve. Com certeza. E aí, quando você planeja por prioridade e executa, pronto. Era exatamente o que eu ia falar, Cris. Definir quais são nossas prioridades. Porque realmente não dá pra gente dar conta de tudo. Sim. Então, nesse caso, usando o seu próprio exemplo, Cris, de hoje, qual era a sua prioridade? Chegar no horário do seu compromisso Sim. e fazer a lição de casa do filho. Emergencial, ajudar. a prioridade Exato. emergencial, né? Não era uma prioridade escovar o cabelo e etc. Porque o restante das coisas aconteceriam sem Sim. isso. Então, eu acredito que a gente tem que se olhar com um pouquinho mais de carinho, sabe, Cris? E essa cobrança, ela tem que ser uma cobrança inteligente, é o que eu sempre falo. A gente faz todos os dias coisas ordinárias, coisas que a gente precisa fazer. Ponto. Sim. Como a gente vai lidar com as coisas que a gente tem que fazer, depende só da gente. Uhum. O restante não depende. E entender isso que tudo bem. É o fato, é o que você falou. Definir suas prioridades e espaçá-las durante a semana, que dá tudo certo. Acreditem. Sim. Confia que dá certo. Sim, aí você coloca o que é mais importante para Exato. ser executado primeiro e o que é menos importante, né? Exato. Um outro ponto que faz muita diferença para mim é que eu não tenho agenda pessoal e agenda profissional. A minha agenda é uma só, né? E então eu coloco tudo dentro da mesma agenda. A única coisa que eu faço é, como eu uso
eu consegui me adaptar à agenda Do Google. do Google, né? Eu pinto de cores diferentes, então eu já sei que o verde é tudo relacionado aos meus filhos. O azul são reuniões de trabalho. Então, assim, eu sei que as cores também já me ajudam a categorizar o que eu tenho que realizar. Sim, é uma organização. Até para quando você identificar, você sabe que hoje eu tenho mais coisas do meu trabalho para executar e hoje mais do CPF, né? O CPF CNPJ, né? CPF ou CNPJ. Eu também tenho esse hábito. Eu uso bastante o Google Agenda, gente. Para quem não conhece, é só baixar na Play Store ou no do Google, enfim. Sim. Vocês conseguem se planejar em cima dessa agenda. E no início, Cris, eu vou ser bem sincera, eu tinha muita dificuldade. O que eu vou colocar o que é importante? O que é importante? Então, eu colocava lá, tomar banho 6 horas da manhã. Você colocava? Colocava. Das 6 às 6h30, eu tinha que já estar pronta, cabelo lavado, secado. Com o tempo, eu fui identificando que isso não era assim, nossa, preciso lembrar de tomar banho. Sim. Óbvio que não. Mas no início foi necessário para eu conseguir dividir meu tempo. E assim eu fui criando uma rotina. Então hoje, óbvio que eu não anoto que eu tenho que tomar banho, né, gente? Mas eu vou anotando tarefas importantes como você. Eu também nunca tinha ouvido você falar sobre as cores, mas eu também tenho esse hábito. Eu separo o que são itens da minha empresa, o que são da minha vida pessoal, e assim eu vou sempre equilibrando. Tá, legal. Bom, falando de equilíbrio, eu vou pegando os ganchos, né? Falando de equilíbrio, eu quero saber se você acredita que é possível ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É possível, sim, tá? Mas é um trabalho a ser feito, é mental. Né, eu acredito que aqui nós tenhamos, né, Cris, muitas mães empreendedoras, ou talvez não mães, se você não é mãe, mas está nos assistindo, é possível. E eu acho que a primeira parte, Cris, é entender que a gente nunca deve levar trabalho para casa. Porque aí começa, é um ciclo vicioso. E eu vou te contar até de uma experiência minha, né? Eu nunca tive esse hábito de levar problemas sobre trabalho para casa. Sempre consegui separar muito bem. Só que no final do ano, Cris, foi uma correria muito grande, nós trocamos o sistema da empresa. Então, sabe aquela situação de movimento, agenda lotada, 12 horas praticamente ainda mais por final dia. de ano, Final de né? ano, gente. Loucura. Em Cara da Beleza não tem jeito. E aí, o que aconteceu? Eu me vi trabalhando até as 3 horas da manhã. Porque eu precisava atualizar o sistema, porque eu poderia ter implementado ele em outro momento. Mas quis naquele Mas hora. a gente queria naquela hora, óbvio. Que mulher não quer agora já? Eu quero começar o ano com o sistema, exato. né? Mas foi desnecessário. Entendeu? Então, é aí que tá. Era uma prioridade colocar o sistema naquele momento? Não. Então, a gente tem que equilibrar, porque foi um momento que eu fiquei extremamente cansada. Logo depois, eu fiquei doente. Nas minhas férias, eu fiquei doente. Olha que delícia. Nossa. Porque a gente não aguenta, é o que a gente falou, leva pro mental, que o mental traz pro físico. Não adianta. Sim. Então, sim, equilibrar, colocar uma meta. Talvez por 2 meses você ainda vai ficar levando ali alguma coisinha, sabe? Se exigindo mais. Mas, em 2 meses eu não quero mais estar fazendo tal coisa. Show. Eu quero conseguir dividir meu trabalho, minha casa, meus filhos, e assim a gente vai definindo prazos. Isso, gente, esse mérito é da Cris, que me ensinou a definir prazos, de fato, foi a Cris. Porque eu sempre ficava, eu preciso parar de levar trabalho para casa. E esse preciso, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E com o tempo a gente vê as coisas se desmoronar, porque aí você não dá conta do trabalho, você não dá conta da casa, você tá parecendo uma doida varrida, não é verdade? Verdade. E não dá conta. Se você não coloca uma meta e não organiza de fato, por isso que eu indiquei a vocês o Google Agenda, gente, porque realmente ajuda muito. No começo vocês vão querer colocar qualquer coisinha lá, porque a gente fica empolgada no Google Agenda. Sim. Mas no fim do dia, quando você vê que você concluiu tudo aquilo e você tá ok, nossa, é a melhor coisa que tem. Verdade, verdade. Eu gosto muito dessa ideia do o equilíbrio. Eu penso assim, que existem momentos na vida em que você vai precisar desequilibrar, Com certeza. né? Então, você mesma falou aí, né? Eu precisei trabalhar até 3 horas da manhã, enfim. Mas eu acho que a grande diferença é quando você estabelece o limite. Né? Porque o equilíbrio, eu acho que ele é meio utópico. Assim, a gente vai viver uma vida 100% equilibrada. Não vai. Mas você tem que ter essa consciência de quando desequilibrar, saber até quando vai.
E voltar pro E lugar. voltar, e garantir que aconteça. Exato, Né? exatamente. Senão, realmente, você vai ficar doente. Fica doente mesmo, fica doente. E me conta o que você faz por você, então. Pra mim... Como é que você cuida de Bom, você? Ultimamente, gente, vou confessar que eu não tenho feito tanto isso em relação Olha, descobrimos aqui, hein? em relação à atividade física, porque assim, eu sou uma pessoa extremamente acelerada, Cris, e a gente entende que a atividade física realmente equilibra, né, Sim. essa tensão, a gente realmente faz uma descarga de energia, porque para quem vive muito corrida, Cris, não adianta você achar que vai chegar 7, 8 horas em casa e você vai desacelerar, não vai. Então a gente precisa de uma válvula de escape durante o dia. E para mim isso é primordial. Eu sinto muita falta de quando eu não vou, entende? Entendo. Nem que seja. Às vezes eu tenho 20 minutos para ir pra academia. Eu vou e fico 18 minutos lá dentro. Olha. Mas para fazer aqueles 10 minutinhos de esteira, é o que deu e tá tudo bem. Lembra? Sim. Então, assim, a gente precisa, assim, dessas válvulas de escape, sabe? Então, pra mim, eu faço isso. Eu não abro mão de fazer minhas unhas, por exemplo. Não dá tempo de eu fazer unha toda semana. Então, eu procurei um método que me exigisse menos saídas. Então, eu faço uma unha que dura um mês. Entendeu? Sabe coisas que a gente pode dar aquela viradinha? Pra otimizar, Não dá né? pra fazer toda semana. Gostaria de sempre estar apresentável. A gente trabalha com público, trabalha com mulheres. Não E você dá. trabalha com imagem, Com imagem, exatamente. Então, eu faço uma unha... A minha unha faz 3 semanas que eu fiz. E tá ótima, entendeu? Então, a gente vai procurando saídas para equilibrar na nossa rotina. Porque a realidade de cada pessoa, Cris, é a realidade daquela pessoa. A minha é essa, a sua é outra, e de outra pessoa é outra. Então, não adianta, não tem muito uma fórmula mágica. Mas tem a gente... Quais serão minhas prioridades? A minha prioridade é a atividade física e o momento de beleza e de autocuidado. Eu preciso disso. E eu também não abro mão de acordar bem cedo todos os dias e ficar em paz. Olha, tomar aquele café naquele silêncio, gente, é uma dádiva. Façam isso. Bom, eu também amo. Ai, amo. Adoro. Os meninos lá em casa brincam que eu acordo antes que o Batman e o Robin. Com certeza. Eles falam, teve uma semana que eu levei o Gabriel para uma avaliação de futebol e a gente precisou sair muito cedo de casa, né? Ainda estava escuro. E aí eu falei para ele, Gá, essa é a hora que a mamãe acorda, né? Que a mamãe tá indo treinar. Aí ele falou, nossa, mamãe do céu, mas tá muito escuro. Eu falei, mas é o momento que a mamãe consegue, né? Aí ele falou pra mim, então você deve acordar antes que o Batman e o Robin. Eu falei, certamente eu acordo. Com certeza. E assim, hoje eu tô muito habituada a acordar cedo. Mas no início foi difícil? Não, eu não gostava. E não é todo dia também que a gente acorda com vontade, disposta, né? Mas eu sei que se eu não acordar, lá, depois eu vou me arrepender. Vai. Então, esse silêncio que você fala, né? Eu gosto muito, assim. Para mim, faz toda a diferença no meu dia. Com certeza. Então, eu gosto de ser a primeira a acordar. Gosto. Então, eu acordo porque eu preciso de pelo menos 30 minutos sozinha. E, Cris, não é só acordar, né? Não. É aquele momento que a gente tem para não pensar nas coisas externas. Sim. E para pensar na gente. Então, tomar aquele café bem calmo e serena. Que muitas vezes, na rotina da casa, não dá tempo, né, Cris? Porque aí você já vai ter que fazer um negócio, você já tem que sair correndo, resolver outra coisa. Aí começa já a chegar o WhatsApp, né? Porque as pessoas também acordam cedo, aí já começa a mandar mensagem. Você sai do seu eixo. Sim. Então, é um momento realmente pra gente. Eu não abro mão disso também. O que eu percebo, né, conversando com muitas mulheres em geral e mães também, enfim, é uma dor. Eu não tenho tempo para mim, né? Não tenho tempo para mim. E essa dor eu entendo, mas eu acredito que é possível. É possível. É aquele negócio, né, Cris? É sair daquela zona de conforto que não está confortável. Isso, não está. Né? Porque se tivesse, você não estava pontuando, reclamando. Então, assim, eu sempre falo isso para minhas clientes, Cris. Muito mesmo. Falo, mulher, acorda 40 minutinhos antes. Nem que seja para ficar igual um bife na cama, virando para lá e para cá, para você ficar quietinha lá, processando. Isso faz toda a diferença. No começo você não vai querer. E é igual a Cris falou, tem dia que não rola. Tem dia que você não está afim. Mas acredite, depois que você criar essa rotina, né, Cris? Sim.
Parece que muda uma chavinha, parece que o dia rende mais, Sim. porque você já processou aquele acordar, né? Sim. Então, quando a galera de casa acorda, quando você inicia suas atividades, você já tá lá no pique. É. E é diferente do que se você acordar mais tarde, você tá naquele pique empurrada, meio acordando, meio processando. Sim. Isso faz toda a diferença. Então, esse tempinho, sim, é possível, mas cabe a gente abrir mão de uns Do minutinhos soninho. ali na cama. E pensando no contexto materno, né, que você precisa arrumar o filho para ir para a escola, aí tem a lancheira, tem a mala, são os materiais, enfim, né? Então, se você acorda junto com o seu filho, por exemplo, vai virar um bolo só. Eu Porque acredito. você precisa se organizar, você precisa organizar as coisas do seu filho, né? Garantir que todo mundo esteja pronto, alimentado, enfim. Então, faz muita diferença, sim, levantar mais cedo. Nem que seja 30, 40 minutos aí, e usar esse tempo para você se organizar, porque isso vai Exatamente. refletir ao longo do seu dia. Até porque, Cris, essa rotina de a gente entrou nesse assunto, né, de acordar um pouco mais cedo, ter um momento pra gente. No começo vai ser muito difícil, porque a rotina noturna também tá diferente. Tá. Porque você tá indo dormir mais tarde. Depois que começa a roda girar. E eu não sei se você já ouviu falar, Cris, mas a mulher é o termômetro da casa. Sim. Você influencia seus filhos muito mais do que qualquer outra pessoa na vida deles. Então, se eles observarem sua disciplina, sua rotina, indo dormir mais cedo, pode demorar um pouco, mas consequentemente as Sim. pessoas começam a te acompanhar. Sim. E inconscientemente. Então, a gente começa a entrar naquela roda e melhora a rotina de todo mundo nessa situação. Bom, então, você falou, pensando aqui no autocuidado, né? Então, nós comentamos sobre o acordar mais cedo, nós comentamos sobre a atividade física, você falou também sobre fazer as unhas. Exato. Que mais aí que você faz por você? Por mim, eu procuro sempre manter também uma alimentação mais saudável, né? E cuidar da minha beleza em geral, gente. Porque, querendo ou não, eu tenho um estúdio de estética, né? De embelezamento. Não dá pra eu chegar sem fazer sobrancelha. Apesar de eu estar agora, mas porque ainda não deu os dias certos de fazer, tá? Então, assim, é necessário, sabe? A gente tirar aqueles 15 minutinhos, 20 minutinhos do dia. E, assim, Cris, a gente procurar lugares que caibam para nossa realidade. Porque não adianta, por exemplo, eu chegar, agendar um procedimento no qual onde a empresa me atrasa, não vai dar tempo a minha logística. Então, assim, eu sempre procuro fazer uma engrenagem bem certinha, sabe? Tá, entendi. Legal. Bom, fala um pouquinho do seu trabalho em si. Você já comentou brevemente que trabalha com beleza, né? Sobrancelhas. Quais outros procedimentos que você oferta lá que deixam as mulheres mais bonitas? Bom, eu trago muita praticidade. Falando sobre isso, né? É nosso assunto praticamente, Sim. otimizar tempo, organizar e tudo mais. Eu trabalho com muita praticidade. Hoje em dia eu elevo realmente a beleza das mulheres, né, Cris? Eu deixo a autoestima delas um ego mais empoderado, mais forte. Porque eu trabalho hoje em dia com micropigmentação e cílios. Então pensa assim, vocês estão vendo meu batom? Não é um batom. Eu não fiz nada antes de sair de casa. Eu penteei a sobrancelha e vim. Passei um protetor solar. É de verdade. Mentira. Passei aquele... Você não tá nem com pó Não, aqui? eu passei blush. Ah, tá. Só pra não ficar tão pálida, né? Tá meio Mas rosadinho aqui. Só. Ah, mas a sua pele ajuda também, né? Cris, mas não. Realmente, pra mim, não dá tempo, não me cabe. Não é uma prioridade ficar me maquiando. Tá. Então, eu procuro meios de facilitar. Então, hoje eu estou sem cílios por conta desse... Começo de mês, pra mim, é bem corrido, tal. Eu já sei que é uma fase que a gente sai um pouquinho do eixo. Tudo bem. Mas eu tô sempre com uma extensão de cílios, então me evito de ficar lá horas passando rímel, porque quando eu tô passando rímel, eu borro tudo, aí tem que limpar também, não é só passar. Entendeu? Então eu trago essa rotina prática para as pessoas. Tá. E muita cliente fala: nossa, Nádia, eu economizei 40 minutos do meu dia porque eu ficava todos os dias passando um lápis na sobrancelha. Que cada dia sai de um jeito, né? Sim. Então, assim, eu trago essa praticidade. O meu trabalho é embelezamento de olhar, sim. Só que eu não entrego sobrancelhas, eu não entrego micropigmentação, não entrego cílios. Eu trago praticidade, realçando a beleza das mulheres. Porque hoje em dia todo mundo tem uma rotina mais agitada. Pelo menos a grande maioria das pessoas que eu conheço. Sim, isso é verdade. Eu acho que a maioria aí das mulheres que trabalham, né,
casadas ou não, com filhos ou Exato. não, possuem uma rotina mais corrida, né? Exatamente. Então é interessante saber que existem esses métodos que otimizam o tempo, né? Exatamente. Tá, e qual é o carro-chefe lá? Que mais a mulherada gosta? Hoje em dia, nosso carro-chefe é a micropigmentação, Tá. né? Anteriormente, até o ano retrasado, mais ou menos, era top de linha, assim, sobrancelhas. Hoje em dia, é muito equilibrado. Eu não sei te falar se sai mais sobrancelha ou mais boca, porque ele é muito páreo. A boca? Boca, Cris. Cris, você tá sempre de batom. Eu tô. Então, imagina nunca mais precisar passar um batom. A cor tá linda da sua Tá boca. vendo? E faz 3 anos. 3 anos? Gente, dá um close. Dá pra dar um close na boca dela, que tá muito bonita a boca dela, olha. 3 anos, gente. Nem no meu casamento eu usei batom. Mentira! Não. Quem quiser olha lá depois no Instagram, eu vou passar pra vocês. Pode dar uma roladinha ali no feed. Eu não estava de batom. Porque, gente, você passa um batom, Cris, aí você tem uma reunião, aí você tem um almoço, você toma uma água, o batom fica aqui. Aí dentro não tem, fora tem. Não Ai, é fica horrível. Horrível. Eu deixava de passar batom por conta disso. E aí a gente fica com aquela cara de cansadinha, sabe? Aham. Então, eu acho que assim, isso pra mim é o máximo. E é o que a gente mais atende no estúdio. Porque as mulheres estão procurando praticidade pro dia a dia. E um procedimento que você não precisa ficar retocando. Nossa, minha cara acho que tá mostrando a surpresa. Aqui, né? É? Eu tô assim, ó. 3 anos. Ó, dia 20 de abril vai fazer 3 anos que eu fiz o meu lábio. Nunca retoquei. Como é que chama esse procedimento? Micropigmentação labial. O objetivo dele é realmente tá. trazer uma cor pros lábios. Né, pra realmente ficar mais prático no dia a dia. Porque tem muita gente, Cris, que tem o lábio com bicolor, que a gente chama, né? Sim. Com 2 cores. Às vezes a borda um pouquinho mais escura, o centro mais rosado. Ou no meu caso, gente, eu era uma parede branca. Eu vejo vídeo meu, antigo, e falo, gente, parecia que eu ia desmaiar. Coitada. Porque eu não tinha tempo de passar maquiagem, nunca foi uma prioridade pra mim. Tá. E eu trabalho com imagem. Sim. Então eu falei, não, tem que dar um jeitinho aqui. Foi onde eu entrei pra micropigmentação labial. Ótimo. Nossa, adorei. Bom, começou março, né? Tô pra ir lá fazer minha sobrancelha. Olá. Vou pegar essa informação aí. Já fez uma venda aqui, hein? E nem foi esse o intuito, viu? Foi Não. trazer praticidade. Não, mas eu adorei a ideia. Realmente, eu já percebi, assim, várias mulheres fazendo. E fica muito bonito, muito bonito. né? E fica delicado, né? Nada muito Exatamente. forte, E né? assim, Cris, não te impede de utilizar um batom de outra cor depois, Tá. né? Uhum. Eu me acostumei muito a não passar mais batom. Entendeu? Porque não é prático pra mim ter que ficar reaplicando, tirando, porque às vezes não dá pra você repassar por cima. Uhum. Então eu me acostumei a não. Eu acho que depois que eu fiz a boca, se eu usei 3 vezes batom, foi muito. Tá. Porque já me estressa, já tiro. Ai, deixa quieto isso Bom, daqui. a indústria dos cosméticos não gosta muito Chora. de você, né? Talvez. Tá, legal. E me fala uma outra coisa, além desses cuidados que você faz, assim, para otimizar o seu tempo e também para gerar o seu autocuidado, existe algo que hoje você não faz, mas gostaria de fazer? Cris, não. Não? Pra mim, não. Porque eu aprendi muito, muito bem, graças a Deus, a dividir o meu tempo e eu estabelecer metas. Então, vamos supor, antigamente, eu era uma pessoa que trabalhava 7 dias da semana. Sabe quando a gente ganha dinheiro e não tem tempo de gastar o dinheiro? Isso é a pior coisa que existe, porque você se sente frustrada. Sabe? Falta alguma coisa. Hoje eu já consigo estabelecer uma meta de, quero viajar 2 vezes por ano. Pra mim já tá o suficiente. 2 vezes por ano, enfim. Eu me programo, eu me planejo. Então, eu sei que para isso, eu vou ter que dar aquela aceleradinha em algum período, entende? Uhum. Para poder concluir aquilo. Então, assim, é o planejamento, Cris. Então, para mim, hoje, eu tô muito tranquila em relação à rotina. Muito tranquila mesmo. Porque eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar. Tá. E tá tudo bem se em algum momento a gente desorganizar ali. É o que a Cris falou, saber voltar. Uhum. Tá. A gente conversando aqui, né, as mulheres, enfim, elas podem pensar, nossa, mas é muita perfeição de rotina, Não. né? E obviamente que não é assim, Não. né? A gente tá falando, mas no dia a dia existe muito esforço para garantir que isso aconteça, Exato. né? Agora, pensando lá no passado, né? Olhando para a Nádia lá do passado, que não era talvez tão organizada na rotina,
que possivelmente se sentia mais cansada, trazia a narrativa do não tenho tempo para me cuidar, né? O que você acha que foi, assim, a virada, a chave para virar e você conseguir, enfim, engrenar um pouco melhor aí a sua rotina, conseguir incluir essa rotina de autocuidado no seu dia a dia? O que mudou ali para que isso acontecesse? Cris, eu comecei a observar que eu cuidava de tudo e todos e me deixava muito para depois, muito para trás. Só que não tem como a gente se dedicar muito bem a alguém, entregar a nossa melhor versão, se a gente tá mal. E aí eu identifiquei um erro. O que tá acontecendo? Eu percebi que eu tava totalmente só indo pra frente, sem olhar pra onde, só indo. E isso foi muito ruim. Eu fiquei triste comigo mesma. Tipo, como eu pude deixar isso acontecer? E aí eu identifiquei um erro. A minha fala, eu era extremamente desorganizada, gente. Extremamente. Tanto na empresa, em relação à rotina mesmo de empresa, tal. Não digo em serviços, mas minha rotina com a empresa não tinha um horário pra entrar e um horário pra parar de trabalhar. O meu trabalho me engolia. E aí eu tava sendo uma péssima esposa, uma péssima dona de casa e uma péssima amante de si própria. Uma péssima Nádia. Uma péssima Nádia. Era uma péssima versão. Me dá, sabe aquela coisa que você lembra e te dá até um... Sim. De, ai, credo, sai. Provavelmente você nem gostava muito de se ver, de se olhar no Não, espelho, com certeza né? não. Porque aí você entra naquele ciclo, né, Cris? Eu sou muito ansiosa. E eu tenho compulsão alimentar, por exemplo. Então, eu já entendi que se eu não for organizada, eu vou descontar em alguma coisa. Esse é o gatilho. É meu gatilho. Entende? Então, a partir do momento que a gente identifica um erro, uma falha, se a gente não busca ajuda de tratamento psicológico, de mentores, né, de tudo pra gente se realinhar, a gente vai ficando só cada vez pior, Cris. E aí parece que as coisas não andam, que o cenário não muda, e não dá, não pode ser assim. E muitas vezes nós estamos tão submersas naquilo que existe uma vontade, não, existe uma consciência, eu sei que eu preciso, eu quero, mas não consegue, né? Porque falta energia mesmo. Falta energia. Então, é ter a sabedoria de, nesse momento, buscar ajuda, né? De Exato. pedir ajuda. E muitas né? vezes a ajuda, Cris, ela vai fazer a gente também gastar um pouco mais de energia. Sim. Não é? Sim. Por exemplo, que seja uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, você vai ter que tirar mais uma hora ali do seu dia, que você já não tem tempo. Sim. Você vai ter que se virar nos 30 e gastar mais energia. E isso vai ser difícil só no começo. Que aí depois Sim. a gente começa a se adequar àquela nova rotina e organizar as coisas dentro de casa. Da casa que eu digo, somos nós, né? Sim. Nós somos nossa casa. E é quem nós devemos ter prioridade. Para depois poder se dedicar ao trabalho, à casa, à vida pessoal, filhos, etc. Sim. Começa sempre do interno Do interno. para o externo. Exato. Né? Então, começa conosco para depois olhar para fora. Né? Exatamente. E isso não é ser egoísta. Pode ser que muitas mulheres estejam pensando, mas se eu agir desta forma, vão pensar que eu sou egoísta. Né? Não estou olhando para o meu filho, não estou olhando, enfim, para as outras demandas, mas não, né? Isso daí é individualidade. Exato. É você priorizar um pouco o seu individual e alimentar o seu eu, né? Porque eu só consigo transbordar aquilo que eu tenho dentro de mim também. Né? Então, se eu não me alimento, o que eu estou dando para fora? Né? Então, pode ser que hoje você não tenha 1 hora para cuidar de si no dia, porque precisa fazer isso, aquilo, outro, mas você está estressada, a sua comunicação é agressiva, você vive dando bronca no seu filho. Gritando. E aí o motivo é porque você não consegue se alimentar. É realmente porque tá atolada, né? Não consegue se cuidar. Então, muitas vezes é melhor você ser egoísta e pegar esse tempo para você, essa 1 hora, essa meia hora, seja o que der para fazer nesse primeiro momento, porque isso vai
automaticamente reverberar para as pessoas que estão em volta de você, não é verdade? Exatamente. E assim, Cris, para você que está assistindo a gente hoje, se você já sentiu que você está nesse cenário, começa mudando alguma coisa, talvez fazendo isso, acordando 30 minutinhos mais cedo. Não precisa colocar nada para fazer nesses 30 minutos. Com o tempo, você vai ver o que dá para você fazer para você nesses 30 minutos. Sim. Não é, Cris? Eu tenho um hábito muito que talvez pode ajudar alguém aqui. Eu tenho um hábito muito bacana, que é de quando eu me sinto sobrecarregada. Sabe aquele dia que você tá o cão? Que você tá o cão. Eu tenho, às vezes, 10 minutos pra tomar um banho. E olha, gente, que eu não tenho nem filho, hein? Só de pet. Só de pet, mas assim, nem se compara com a demanda de uma criança, de uma vida, né? De uma criança, de um ser humano. Eu tenho 10 minutos pra tomar um banho. Eu vou fazer dele o melhor banho do mundo. Então, é um banho que eu vou lavar meu cabelo, né? Que lavar o cabelo deixa a mulher até mais alta e magra e tudo. Eu vou lavar meu cabelo, vou colocar uma música relaxante. Muitas vezes eu apago a luz do banheiro. Eu adoro tomar banho de luz apagada. Eu também, menina. Amo. Gosto também. E já aconteceu várias vezes, assim, tipo, de sexta-noite, eu levar um vinho pro banheiro. Eu tenho até um suporte em casa que eu coloco a taça. Olha. É muito sério isso. Um dedinho. Tomo banho, tomo meu vinho, gente. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Mas, gente, eu saio outra mulher desse banho. É 10 minutos que parece que levanta, que recarrega a minha energia. E é um momento sagrado que se eu começo a pensar em alguma coisa que eu tenho que fazer, eu já bloqueio da mente. Porque eu falo, não, sou eu. Ótimo. E eu já saio outra pessoa de dentro desse banho, gente. Incrível. Então, 10 minutos todo mundo tem, né? Acredito que sim, né? Eu espero. Se não tivesse, acorda 10 minutos mais cedo. Sim. Eu acho que o grande segredo é esse. Realmente, se tá lhe faltando tempo, então você precisa criar esse tempo que tá faltando. Né? E, muito possivelmente, para criar esse tempo, vai precisar dormir um pouquinho menos. Mas nem sempre, né, Cris? Porque é o que eu falo, esses 30 minutinhos, às vezes, que a gente acorda mais cedo, a gente consegue pensar melhor na logística das coisas. Verdade. Do que a gente ficar naquele automático de querer resolver tudo muito rápido, às vezes a gente não enxerga os melhores caminhos. Sim. Entende? Então, na hora que a gente começa a se organizar um pouquinho melhor, acho que tudo flui melhor. Sim. Tudo flui melhor. Verdade. Excelente. Então, acho que a dica primordial é essa. Com certeza. 30 minutinhos. Comece com 30 minutos. E um banho bem gostoso de 10 minutos sem pensar em nenhum problema. Para as mamães, tranquem as portas. E aumenta mais o celular, porque vão ficar batendo na porta e gritando. Exatamente, porque filho e cachorro adoram seguir a gente para o chuveiro, não é verdade? Para o banheiro, enfim. Então, tranca a porta aí. Ai, que legal. Bom... Tá chegando ao fim nosso bate-papo. Eu acho que foi muito legal, muito dinâmico e real. Real, né? Eu acredito que muitas mulheres aí conseguiram se identificar na nossa fala aqui, na nossa conversa, né? Então, eu quero muito te agradecer pela presença, por ter compartilhado aí um pouquinho da sua rotina, da sua vida, da sua história. Para quem não conhece, ela vai falar, porque é melhor ela falar, mas enfim, eu super recomendo conhecer o trabalho da Nádia. É um trabalho assim de muita excelência. Ela é uma pessoa extremamente cuidadosa e eu vou usar a palavra preocupada, mas é no aspecto de querer sempre garantir o melhor para as clientes dela. Então, eu super recomendo conhecer aí o trabalho dela, o das meninas também, que elas são maravilhosas também, né? E então, eu vou pedir para você deixar aí, fazer o merchan agora, né? Bom, meninas, vocês me encontram na rede social pelo Nádia Latarini, com I no final. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho da praticidade do que o meu estúdio pode proporcionar para vocês, que é os cílios bonitos aí, fazendo uma manutenção uma vez por mês, boca cada
2, 3 anos para retocar, né? Trazer realmente a praticidade, porque isso faz diferença. O nome do estúdio é Latarini Estúdio. Nós estamos localizados em São Caetano do Sul. Todas serão muito bem-vindas. Eu espero ter agregado alguma coisa no dia a dia de vocês, né, Cris? Certamente. E entendam que dificuldades eu acho que todas as mulheres passam, né? Sim. E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me manda mensagem no meu Instagram pessoal, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de elevar mulheres. Seja realizando um procedimento nela, ou com palavras numa conversa, porque às vezes a única coisa que a gente precisa é bater um papo. E talvez fazendo a sobrancelha, você consegue bater um papo e sair revigorada e ainda bonita. Não, gente, vamos lembrar que no começo do podcast, ela falou que ela tem 27 anos. 27 anos. 27, tá? 27. Eu nem vou falar a minha idade. Mas... 27 de uma história incrível, incrível. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouquinho aí da sua história, porque ela é muito inspiradora Obrigada. mesmo. São 27 anos e 10 já quase empreendendo, gente. 10 anos empreendendo. 10 anos empreendendo. Ainda tem o mundo, né, pela frente. Se Deus quiser. Gente, então eu agradeço novamente a sua presença. Agradeço a todas vocês que investiram esses minutos aí em nos ouvir. Esse podcast, ele vem com uma proposta diferente dos outros que a Grow Up tem proporcionado aí, porque nós entendemos e sabemos da importância das mães na vida das nossas crianças. Com certeza, o autocuidado ele precisa estar presente sempre nas nossas vidas, mesmo que num pedacinho só do seu dia, do seu tempo. Exatamente. Então, para as mamães que estão nos assistindo, esse episódio é especialmente pensando em vocês, para que vocês possam se cuidar, para que vocês possam se valorizar e, obviamente, consequentemente, ser uma melhor mãe para os filhos de vocês, tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Grow Up, é só entrar lá no @growupescola para conhecer o nosso trabalho. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da minha rotina, Gabriel, Guilherme, Luna, as minhas loucuras, é o C_Cristiane Alves 1. E aí eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.